Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Vamos começar por um tema muito interessante: frações. O que é uma fração? Fração é uma divisão. É uma divisão entre pelo menos dois números. A sobre B, em que o elemento que está em cima, o número que está em cima é o numerador e o de baixo é o denominador. E o traço simboliza a divisão. Como, por exemplo, um exemplo prático, temos 2 sobre 3. Numa representação de fração, seria 2 traço 3, em que o 2 é numerador e o 3 é o denominador. Operações com frações, adição e subtração. Para adicionarmos frações ou subtrairmos, temos que ter duas regras. A primeira regra seria mesmo denominador. Só podemos adicionar e subtrairmos se tivermos mesmo denominador. Nesse caso, nessa representação, temos A sobre B mais C sobre B, em que o B é o denominador das duas frações. Após termos o mesmo denominador, temos a nossa segunda regra, que é manter o denominador e somar ou subtrair os numeradores. A mais B sobre A mais C sobre B. Como exemplo prático, temos 2 sobre 3 mais 7 sobre 3. Nesse caso, temos a primeira regra, o mesmo denominador, então mantemos o denominador. Nesse caso é uma soma, somamos os numeradores. 7 mais 2, 9 sobre 3. Nesse caso dá 3. Numa subtração seria a mesma coisa. 10 sobre 5 menos 2 sobre 5. Mesmo denominador, mantemos. Não podemos nunca subtrair nem somar denominadores. Mantemos sempre o mesmo denominador. E, nesse caso, subtrairmos os numeradores. 8 sobre 5. Caso a primeira regra não estiver sido estabelecida, que é o mesmo denominador, um exemplo, suponhamos que temos 2 sobre 5 mais 4 sobre 15. Nós sabemos que para adicionar ou subtrair temos que ter o mesmo denominador. Nesse caso não temos. Então, se não tivermos, temos que encontrar pelo menos uma fração equivalente de forma a termos o mesmo denominador. Como é que vamos encontrar uma fração equivalente? Imagina, temos 2 sobre 3. Uma fração equivalente seria multiplicar em cima e em baixo por qualquer número, vezes 2. Daria 4 sobre 6. Isso é uma fração equivalente. O resultado é o mesmo. Então, nesse caso, vamos multiplicar o 5 por 3, porque 5 vezes 3 é 15. Então, teríamos o mesmo denominador. Quando estamos a multiplicar, multiplicamos o denominador e o numerador, para que o resultado não se altere. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Agora sim, a primeira regra está estabelecida, que é o mesmo denominador. Fazendo isso, a segunda regra, manter o denominador, que é 15, e somar o numerador. A subtração seria a mesma coisa. Tem casos que temos que encontrar duas frações equivalentes. Como, por exemplo, 3 sobre 4 mais
1 sobre 3. Nesse caso, não há nenhum número que eu multiplico 4, que dá 3, e vice-versa. Não há nenhum número que eu multiplico 3, que dá 4. Então, temos que multiplicar o nosso denominador por o numerador da outra fração. Seria 3 e 4. Vamos multiplicar sempre o numerador e o denominador. O denominador e o numerador. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 3, 12. Agora sim, está estabelecido o mesmo denominador. Então mantemos o mesmo denominador e somamos o numerador. Bom, portanto, esse foi o vídeo. Caso tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários. E é nóis.